E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilton aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui de Teoria Geral de Sistemas. E a gente vai falar um pouco sobre os tipos e classificações de sistemas. Então, vamos lá. Vale a gente lembrar aqui, né? Relembrar que a Teoria Geral dos Sistemas, a TGS, ela é fortemente interdisciplinar, mesmo tendo surgido lá da biologia. Ela tem essa característica interdisciplinar, ou seja, ela pode ser aplicada em diversas áreas aí do conhecimento. Como eu falei, ela surgiu da biologia, mas o foco dela, né, justamente porque surgiu da biologia, é tratar as partes como um organismo vivo e isso se estender aí de certa forma para todas as outras áreas de conhecimento, como ciências sociais, né, ciências exatas, ciências naturais e as outras ciências. Então ela está presente em basicamente todas as ciências. O objetivo é relacionar essas características presentes nos diversos campos do conhecimento e identificar problemas e princípios, né? Ou seja, propósitos, métodos, ferramentas, a fim de produzir resultados nessas diversas áreas por meio dessa abordagem sistêmica. Então a gente viu a questão do próprio método científico, né, aquela questão do pensamento determinístico cartesiano, né, que você separa em partes para você analisar e chegar no resultado. Só que aqui a ideia é você também realizar essas pesquisas, só que ao invés de ser de maneira isolada, você tem essa visão holística que a gente vai também conversar. Então, qual a ideia da gente pesquisar, né, por meio dessa visão holística e não pelo meio cartesiano? Você, na verdade, em uma pesquisa utilizando a visão holística, você vai priorizar aí o entendimento da relação entre as partes, mais do que eu estudar aquelas partes de maneira individual. Então, o objeto de estudo aqui não é mais os elementos de forma isolada, né? Eu vou estar verificando essa relação. Outra coisa, né, como é que eu pesquiso? Eu vou medir e mapear essas relações, como é que elas são feitas, né, qual é o grau, como é que elas podem ser iniciadas e desfeitas, né, qual o nível de engajamento dessas relações. E além de utilizar as boas pesquisas quantitativas, né, que é apenas você está utilizando estatística ou outro meio, eu também vou estar utilizando de pesquisa qualitativa em cima dessas informações, por se tratar também de área interdisciplinar e como é algo que eu não posso estar medindo de certa forma, né, medindo de maneira reproduzível, né, pode ser que em um determinado momento eu tenha um resultado e se eu repetir o mesmo experimento eu vou ter outros resultados. Por isso que eu não posso estar usando, né, uma maneira determinística, uma maneira cartesiana, porque quando a gente trata de maneira sistêmica são pesquisas que as relações elas modificam esse sistema, né, e o sistema nem sempre lhe dá o mesmo resultado. Essa é a questão. Então eu tenho que estar usando aí também análise qualitativa para estar reforçando essa minha pesquisa. E também eu devo abarcar nesse tipo de pesquisa o conhecimento, né, epistemológico, ou seja, o chamado metaconhecimento, que é o conhecimento sobre o conhecimento. Vamos falando em epistemologia, né, temos um exemplo aqui, até nessa imagem, que mostra que a epistemologia, você trata o conhecimento junto com as crenças, né? O conhecimento ele é formado pela verdade junto com as crenças. Mas como é que isso aqui a gente pode estar usando na ciência, né? Um exemplo clássico disso aqui, a cultura organizacional. Então você tem aqui regras, métodos, né? Você tem diversas metodologias, né? Ou maneiras, abordagens de se trabalhar em uma organização. Porém, você tem as crenças que formam toda aquela cultura organizacional. Se você não levar em conta isso aqui, você não vai ter um conhecimento específico para você estar realizando, né, as tarefas e objetivos dessa organização. Então é isso que a gente fala, levar em conta também as crenças. Um exemplo, o processo de inovação. Quando a gente está usando as diversas metodologias, né, as diversas verdades da inovação, a gente tem que levar também em conta as próprias crenças, já que o objetivo é trazer algo novo
né, algo que não existia ali para aquelas pessoas. Então, se a gente não levar em conta essas outras partes, né, que são qualitativas, você não vai conseguir atingir o seu êxito, né, o seu objetivo. Então, só explicando aqui, a epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, né, a gente poderia chamar da filosofia da ciência, e é um metaconhecimento, ou seja, é o conhecimento sobre o próprio conhecimento. Então, a gente começa a colocar outras coisas aqui e ter validade, né, nessa pesquisa científica. Algumas características importantes, né, para se pesquisar ou para se entender quando a gente pesquisa sistemas, né, é ter a definição desses pontos aqui, fronteiras. O que são fronteiras? É você estabelecer os limites que definem o sistema, né, e o que separa esse sistema de outro sistema. Vocês já viram a respeito de sistemas abertos e sistemas fechados. Eu comentei que os sistemas fechados, eles não são fechados na sua totalidade, porque eu vou impor ali na hora da pesquisa, né, quais são as fronteiras, né? Um próprio corpo humano, por exemplo. O corpo humano, ele é um sistema único, mas para a gente poder pesquisar, poder entender, né, a gente pode classificar algumas partes do corpo humano, né, do sistema chamado corpo humano, né, algumas partes que têm características e objetivos ali mais íntimos, né, mais relacionados, e eu chamar isso aí de sistema, por exemplo, sistema digestivo, sistema respiratório, né, são sistemas que eles têm objetivos, porém todos os sistemas em conjunto formam um sistema maior, que é o próprio corpo humano, né? Então tem essa questão, as fronteiras é exatamente o que vai estar limitando ali um sistema de outro. Também tem a chamada entropia, né? Aqui o pessoal da termodinâmica utiliza muito, que é essa grandeza que vai medir o nível de irreversibilidade das alterações, né? Ou chamado nível de desordem, que é exatamente como é que um sistema ele pode se modificar, né? E apresentar, na verdade, diversos estados. Então é o mesmo sistema, mas ele vai apresentar diversos estados distintos, e por completo, né, esse sistema aí ele pode modificar todas as suas características. E por último, a chamada homeostase, ou seja, como esse sistema ele vai ter essa resistência, né, a alterações por parte de um sistema, ou seja, o equilíbrio, né? Como é que o sistema, todo sistema ele tem essa homeostase. Então, quando você modifica alguma parte, ele tende a se adaptar, né? Um exemplo clássico, já que a gente está falando de sistema humano, quando uma pessoa ela perde um dos seus sentidos, os outros sentidos eles começam a ficar mais apurados, justamente porque aquele sistema ele vai ter, aquele organismo vivo ele vai ter que sobreviver. Então se fortalece outro sistema para justamente ele servir de apoio, né? Como se fosse suprir a necessidade daquele outro. Isso aí a gente pode entender em diversas partes, em hormônios e tudo mais, né? A chamada é homeostase. Então vale também a gente entender que os sistemas eles possuem algumas características que não existem, né, nas suas partes de maneira isolada. Ao contrário do que a gente tinha visto lá na maneira cartesiana, quando a gente forma um sistema, esse sistema ele tem características que, se eu olhar nas partes individuais, eu não vou encontrar, né? O próprio sistema ele criou essas características. Uma delas é o propósito, né? Que aqui seria a chamada finalidade coletiva. Então cada indivíduo ali ele tem seu objetivo, né? Ou então cada sistema ele tem o seu objetivo, mas esse super sistema ao todo ele tem um propósito maior. Então o que vai acontecer é que, se você isolar as partes, cada parte ela não tem esse objetivo maior do todo, né? Então esse é uma característica assim, importante dos sistemas. E o outro ponto, né, além do propósito, é a totalidade. É como os sistemas eles podem ser tratados, né, como organismo. E já que eles são tratados como organismo, uma alteração em uma das partes ela poderá aí impactar nas outras. Lembrando, né, como eu tinha falado, a homeostase ela já vai entrar em ação nesse ponto, né? Ou seja, se eu quero afetar um sistema de forma positiva ou negativa, afetando uma parte, né, ou um dos subsistemas aí do sistema maior, eu vou ter uma modificação aí nesse sistema. Então são esses dois pontos que a gente tem que levar em conta.
Trazendo alguns exemplos aqui, né, de sistemas, a gente vai ver isso aí com mais detalhes quando for relacionar o sistema e as organizações. Eu trago aqui 3 pontos, né? Eu trago uma pirâmide, que é chamada pirâmide organizacional, e ela tem aqui os níveis organizacionais, que a gente pode olhar como operacional, conhecimento, gerencial, estratégico, né? Aqui está dividido em 4, mas basicamente a gente tem a parte operacional, a parte gerencial, né, ou tática, e a parte estratégica. Temos os grupos atendidos, ou seja, que é uma visão hierárquica de uma organização. Então a gente tem aqui a parte dos gerentes, desde os gerentes operacionais, né, até os gerentes médios ali, são os gerentes táticos, e o gerente sênior, né, que é o gerente que vai estar tratando ali da estratégia. E aqui exemplos de áreas funcionais. Aí a gente tem aqui vendas e marketing, fabricação, finanças, contabilidade e recursos humanos. Ou seja, isso aqui é uma visão clássica, né, de uma organização hierárquica. E dentro dessa organização hierárquica a gente tem os níveis organizacionais, que é a pirâmide, e os grupos atendidos aqui, né, dentro dessa pirâmide. Lembrando que atualmente a gente já existem, né, já existem aí organizações que elas não são verticais, né, como essa daqui, são hierarquia. Na verdade elas são horizontais. Porém, quando a gente pega uma organização e deixa ela de maneira horizontal, mesmo assim, as funções, né, podemos chamar de funções organizacionais, como operacional, tático e estratégico, elas existem ali diversificada, né, em toda a parte horizontal. Ou seja, a hierarquia não existe, mas as funções organizacionais de operacional, tático e estratégico, ela existe dentro de cada uma das áreas funcionais. E os grupos atendidos ali, mesmo não sendo chamados de gerentes ou tendo outras nomenclaturas aí, eles vão ter as necessidades também, né, dessas informações. Então aqui a gente pode enxergar como uma pirâmide de informação e a maneira como é que ela se relaciona. Então, exemplificando aqui, ó, os níveis organizacionais, eles estão divididos aqui em 4, né, operacional, conhecimento, gerencial e estratégico. Dentro desses níveis organizacionais a gente tem os seus gerentes. Então tem um gerente aqui do operacional, um gerente do conhecimento, né, que são os trabalhadores do conhecimento, um gerente médio aqui que vai estar trabalhando nessa parte do nível gerencial, e a representação aqui de diversos gerentes sêniores que representam a parte estratégica. E dentro de cada uma dessa hierarquia, né, dessa pirâmide, a gente vai ter os setores, né, de vendas, fabricação, finanças, contabilidade e recursos humanos, né, entre outros. Então isso aqui a gente pode entender, cada parte dessa daqui, se a gente for estudar de maneira isolada, ela tem características, né? Inclusive aquela questão da cultura organizacional. Porém, o todo aqui, eles formam essa organização, né? Que na verdade é um organismo vivo que tem todas as características de um sistema. Trazendo aqui alguns exemplos de sistemas de informação, né, que podem ser utilizados em cada uma dessas áreas. Vocês vão ver isso aqui com mais detalhes na próxima disciplina, que é a disciplina de gestão do sistema de informação. E também vocês vão ver isso aqui quando formos falar sobre os sistemas, né, nas organizações. Vocês vão entender um pouco mais. Mas os próprios sistemas em si, né, eles podem ser colocados aqui de acordo, né, com o nível organizacional. Então a gente tem aqui no nível operacional os chamados SPT, ou sistemas de processamento de transações, né? São sistemas que são voltados a realizar as atividades operacionais da empresa. Um exemplo, o caixa de supermercado, né? Aquele caixa de supermercado, você vê ali um sistema que é chamado sistema de processamento de transações. Então ele está processando as transações ali, que são as vendas, né, durante todo o dia. Se a gente olhar aqui, as áreas funcionais, ó, eu citei um exemplo de venda, mas na fabricação tem, nas finanças também vão ter esse sistema, né, que processa as transações, os sistemas da contabilidade e os próprios sistemas dos recursos humanos, né, e de outras áreas que possa ter aí minha organização. Subindo aqui o nível, e de certa forma ele pega informações já desse SPT, temos os chamados sistemas de informação gerencial e também os sistemas de apoio à decisão, né? Os dois trabalham aqui em conjunto, né? Podem inclusive existir um único sistema que ele contempla as funções de SIG e de SED, né? De SAD. E eles estão aqui exatamente dentro dessa parte que a gente chama aqui de estratégica,
né, que eles vão servir de suporte para os trabalhadores de conhecimento e para os gerentes médios aí, né, os gerentes táticos, eles terem informações. Ou seja, um exemplo, né, caixa de supermercado seria um sistema de processamento de transação, um relatório, né, mensal para descobrir qual é a unidade que mais vendeu determinado tipo de produto, né, ou qual é o produto que menos está sendo vendido, por exemplo, seria aqui o resultado de um sistema de informação gerencial. E um sistema de apoio à decisão é inferir, verificar qual vai ser a projeção de vendas daquela unidade baseada no ano anterior. Então, eu tenho aqui um apoio à decisão e informações gerenciais que são advindas das informações transacionais. E por último, essas mesmas informações aqui, elas podem ser tratadas, né, e jogadas aqui para os nossos gerentes sêniores, né, no nível estratégico, que são sistemas de informações aí estratégicas, né, sistemas que vão estar trazendo indicadores e vão estar auxiliando, na verdade, esses gerentes estratégicos no desenvolver, né, no caminhar dessa organização. Então aqui vão vir informações como, por exemplo, vamos comprar um determinado tipo de produto, né, porque ele está acabando. Ou então vamos abrir uma nova filial dessa nossa organização em um determinado local, já que a demanda está sendo alta. Né? Ou então não vamos fechar determinada filial, já que a demanda está sendo muito pouca, está tendo prejuízo. Então essas informações aqui que passam pelas transações, passam pela parte mais gerencial e chegam até a parte estratégica, né? Essas informações, os estrategistas aqui, né, os gerentes administrativos, os gerentes estratégicos, eles vão estar utilizando dessas informações, né, que elas vêm de lá da base da pirâmide, são tratadas e chegam até eles. Né? E hoje em dia a gente pode até dizer que o bem mais precioso das organizações são exatamente essas informações, porque é o que vão ajudar, né, esses estrategistas aqui a tomarem decisão. Outro exemplo clássico aqui de sistema, eu venho trazer aqui um sistema de uma cidade inteligente do ponto de vista de inovação. Então aqui a gente tem os chamados habitats de inovação, ou seja, quais são os elementos, né, de inovação presentes dentro de uma cidade inteligente. Então, por si só, a cidade inteligente aqui, representando esse sistema maior, isso aqui é tudo sistema, né? Essa cidade inteligente, ela é um sistema, né? Na verdade, um ecossistema, um sistema de inovação. E dentro dela a gente tem, por exemplo, parques tecnológicos e parques científicos, que têm suas características e eles têm esse objetivo também de promover inovação, que por sua vez esses parques podem ter os chamados centros de inovação, e esses centros de inovação, dentro deles, né, eles podem ter, né, as pré-incubadoras, incubadoras, pré-aceleradoras, aceleradoras, espaços makers, né, que são espaços destinados a fomentar a inovação, coworking, né, que são espaços coletivos de vivência, núcleo de inovação e tecnologia, são NITs, são agentes aí dentro de instituições, e os próprios investidores aí, investidores anjos, né, investidores de capital, de venture capital, todos esses aqui são elementos que eles se relacionam de maneira sistêmica dentro de uma cidade inteligente do ponto de vista da inovação, né, de como é que essa cidade inteligente ela promove inovação. Então o que acontece? Todos eles aqui têm o mesmo objetivo, promover inovação, porém cada elemento aqui ele tem seus objetivos específicos, né? E atingindo esses objetivos aqui específicos, a gente consegue chegar ao resultado aqui geral, né? O resultado do que seria a inovação dentre essas partes, ok? Então finalizando por aqui, até a próxima aula.